Olá, pessoal. Eu sou Juliana Rezende e essa é a resolução da nossa lista de modelagem. Está na segunda parte. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui uma sugestão para você assistir, tá bom? Nós vamos resolver aqui da questão 7 até a questão 12. Vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa. Então, vamos tentar pensar aqui, gente. Tem um gerente e esse gerente recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários, cada um deles trabalha 2 dias por semana e recebe R$ 80 por dia trabalhado. Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que a empresa gasta semanalmente para pagar pelo trabalho desses funcionários, né? Essa questão, gente, foi do Enem de 2019 e tinha uma pegadinha nela. E você tinha que tomar muito cuidado para você não cair nessa pegadinha. Vamos tentar ver como é que funciona aqui. Repara, X é a quantidade total de funcionários. Era aqui que estava a pegadinha. Por quê? Porque no meio desses X funcionários, a gente tem o gerente. Então, tenta imaginar, desses X funcionários, então eu tenho X menos 1 diaristas e tenho um gerente. Tá, mas e aí? Calma que a gente vai ver como é que funciona isso. Repara, cada um desses X menos 1 diaristas trabalha 2 dias por semana. E cada dia trabalhado, eles recebem R$ 80. Então, vamos tentar pensar aqui na ideia dos diaristas. São X menos 1 diaristas e cada um deles trabalha 2 dias por semana. E por cada dia trabalhado, eles recebem R$ 80. Então, isso aqui é o valor pago para os diaristas. Então, esse aqui, ó, é o valor gasto com os diaristas. Só que tem um detalhe. O gasto dessa empresa não fica só com os diaristas, ainda tem o gerente. Mas vamos tentar entender aqui. Ele pediu para a gente chamar de Y o total que a empresa gasta. Y maiúsculo ali, ó. Então vamos pensar aqui. O que a empresa gasta? A empresa gasta R$ 1.000 para pagar o gerente, só que além desses R$ 1.000 para pagar o gerente, vai gastar X menos 1, que é o número de diaristas, vezes 2, que é a quantidade de dias que eles vão por semana, vezes 80, que é o que cada um recebe por dia. Ele até poderia ter deixado a resposta assim, mas ele jamais vai fazer isso. Então, ele vai desenvolver isso aqui. Vai ficar 1.000 mais X menos 1, que multiplica 160. Então, dá para dar uma ajeitada nisso aqui, ó. O que vai ser o Y? Vai ser 1.000 mais 160 vezes X vai dar 160X. Menos 1 vezes 160 vai dar menos 160. Então, Y vai ser igual. Eu vou colocar em ordem aqui. Vai ficar 160X mais 1.000 com menos 160 vai dar mais 840. Então, resposta correta, letra D. Qual que era a pegadinha da questão? Era o aluno considerar que eram X diaristas mais o gerente. E tinha que tomar cuidado, porque aqui ele falava que era o total de funcionários. Ou seja, está incluindo o gerente. Questão bacana que caiu na prova de 2019. E aí, muita gente acabou errando, tá? Se você conseguiu fazer, deixe seu comentário aí. Ou se você teve dificuldade, para eu tentar te ajudar. Vamos para a segunda questão aqui dessa parte 2. O governo de um país criou o Fundo da Soja e do Milho, que tem como expectativa inicial
arrecadar por ano 36,14 milhões para investimento em pesquisas relacionadas aos principais produtos da agricultura. Com isso, a cada operação de venda seriam destinados ao fundo 28 centavos por tonelada de soja e 22 centavos por tonelada de milho comercializadas. Para este ano, espera-se que as quantidades de toneladas produzidas de soja e de milho juntas seja de 150,5 milhões. Foi pedido a 5 funcionários do fundo, André, Bruno, Caio, Douglas e Eduardo, que apresentassem um sistema que modelasse os dados apresentados. Cada funcionário apresentou um sistema diferente. Considerando X e Y como as quantidades de toneladas comercializadas, respectivamente, de soja e de milho, o resultado foi o seguinte. O funcionário que fez a modelagem correta foi. Então, vamos tentar ver qual que é a lógica aqui, pessoal. A ideia é o seguinte. Eu não sei a quantidade de soja. Ele mandou a gente chamar de X. Então, X é o total de soja que vai ser produzida e comercializada. Y vai ser a quantidade de milho. Então, toma bastante cuidado com essa ordem aí. Então, X é a quantidade de soja e Y é a quantidade de milho. Tenta entender. Juntando toda a soja que vai ser produzida com todo o milho que vai ser produzido, tem que dar 150,5 milhões. Se eu juntar o total da produção de soja mais o total da produção de milho, tem que dar 150,5 milhões. Agora, o que seria isso? Seria 150 milhões e 500 mil. Então, tá aí, X mais Y vai ser igual a 150 milhões e 500 mil. Então, uma parte já está pronta. Agora, vamos pensar na outra parte. Repara, eles vão separar 28 centavos por tonelada de soja. Então, cada tonelada de soja vai arrecadar 28 centavos para o fundo. A gente vai ter que separar esses 28 centavos aí. Então, vai ser 0,28 vezes X. Vou colocar mais longe aqui. 0,28 vezes X. Mais, cada tonelada de milho vai arrecadar 22 centavos. Então, vai ser 0,22 vezes Y. Juntando o que vai ser arrecadado com a soja, com o que vai ser arrecadado com o milho, tem que dar o total arrecadado. E qual que foi o total arrecadado? Vai ser 34,14 milhões. Ou seja, 36 milhões 140 mil. E aí, que letra que você marca? Qual dos funcionários fez a modelagem da forma correta? Qual dos funcionários fez a modelagem correta? Foi o André. Juntando milho e soja, tem que dar 150 milhões e 500 mil. 28 centavos por tonelada de soja, mais 22 centavos por tonelada de milho, vai ser igual a 36 milhões 140. Então, foi esse funcionário que fez a modelagem correta. Resposta certa, letra A. Terceira questão, gente. Na verdade, é a questão 9 da lista. Lembrando que se você, por acaso, não tem essa lista, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá, além dessa lista, tem várias listas dirigidas, tem o simulado, tem várias coisas interessantes. É gratuito, só entrar no grupo do Telegram e baixar seus arquivos. Vamos lá. Um construtor precisa revestir o piso de uma sala retangular. Para essa tarefa, ele dispõe de 2 tipos de cerâmicas. A. Cerâmica em forma de quadrado, de lado 20 centímetros, que custa R$ 8,00 por unidade. B. Cerâmica em forma de triângulo, retângulo isósceles, de catetos com 20 centímetros, que custa R$ 6,00 a unidade. A sala tem largura de 5 metros e comprimento de 6 metros. O construtor deseja gastar a menor quantia possível com a compra da cerâmica. Sejam X o número de peças de cerâmica de forma quadrada e Y o número de peças de cerâmica de forma triangular. Isso significa, então, encontrar valores para X e Y
tais que 0,04x mais 0,02y seja maior ou igual a 30, e que tornem o menor possível valor de. Gente, o enunciado dessa questão é super confuso, super confuso. Ele te dá aqui uma inequação, a pessoa fica preocupada com isso. Na verdade, gente, essa inequação aqui é só para a gente poder levar em consideração o lado do quadrado e o lado do triângulo. Mas você não tinha que se preocupar muito com isso. A ideia é pensar nos custos. Eu quero que o custo seja o menor possível. E como que vai ser o custo? Repara, ele vai comprar X peças na forma quadrada. Então, são X peças quadradas. E vai comprar Y peças triangulares. Tá, mas e aí? E aí que a gente tem os preços. Como assim? A gente sabe o preço da peça quadrada e sabe o preço da peça triangular. Então, o que vai ser o custo? O custo vai ser, cada peça quadrada vai custar R$ 8. Cada peça triangular vai custar R$ 6. Então, o que vai ser o custo? Vão ser X peças a R$ 8, então vai ser 8x, mais Y peças a R$ 6, então vai ser 6y. Então, a nossa resposta é a letra A, 8x mais 6y. Aí eu sei que você deve estar pensando, Ju, mas eu não entendi nada. E essa equação estranha que ele deu aí? Gente, isso aí foi só a condição que ele deu. E essa condição está relacionada ao tamanho da sala. Aqui, ó, isso aqui é a área da peça quadrada, isso aqui é a área da peça triangular. Juntando a área ocupada pela peça quadrada mais a área ocupada pela peça triangular, tem que ser maior ou igual a 30. O que é 30? É a área da sala. Mas é uma questão, assim, muito confusa, né? Um enunciado muito difícil. Caiu no exame PPL da prova do Enem. Bem chatinha, né? A conta em si é bem fácil, mas a ideia eu achei bem complicada. Questão 10, pessoal. Essa questão aí, ela até foi resolvida na nossa live, na primeira live. Mas para a nossa resolução ficar completa, eu vou resolvê-la aqui de novo. E até porque ela é uma questão bem importante. Dá uma olhada. Todos os vendedores de uma gráfica precisam mensalmente vender a quantia mínima de R$ 10.000, que é estipulada como meta. Eles recebem R$ 1.200 fixos, mais 3% de comissão sobre o total de vendas acima da meta efetuadas por ele. Considerando um vendedor que conseguiu bater a meta mínima de vendas, a expressão que relaciona o salário S desse funcionário e a quantia V vendida por ele no mês em questão é: olha, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa importante que você tem que entender aqui é que o que muita gente fala? Pensa assim, se ele tem um salário fixo de 1.200, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra D. Está errado isso, tá? Por que está errado? Está errado, gente, porque ele tem um salário de R$ 1.200 fixos. Mas a comissão que ele recebe não é sobre o total de vendas que ele efetua, é só sobre aquilo que exceder a meta. Então, o que eu vou pensar aqui? Como é que a gente vai imaginar? Como é que vai ser o salário desse funcionário? Entende? Beleza, ele recebe R$ 1.200 fixos. Além disso, ele vai receber uma comissão. É isso que induz a pessoa a pensar que a resposta vai ser ou a letra A ou a letra D. Mas cuidado. Por quê? Porque ele fala aqui que o total que esse vendedor vendeu foi V. Mas é isso que eu preciso que você entenda. Ele não vai receber uma comissão sobre esse total V. Ju, como é que eu vou fazer então? Você vai ter que descontar a meta dele. Tenta imaginar. Ele vende V, mas a comissão dele não vai ser sobre V. Ele ganha comissão sobre V menos 10.000. Por que isso, gente? Porque eu tenho que descontar aqui a meta dele. Então, o que vai ser o salário desse funcionário? Ele vai receber
R$ 1.200 mais 3% de comissão sobre aquilo que ultrapassa as vendas, ou seja, sobre V menos 10 mil. Então, aqui vai ser sobre V menos 10 mil. Tem gente que se atrapalha aqui, pensa assim, Ju, não poderia ser 10 mil menos V? Não, é o total que ele vende menos o que está incluso. Então, o que vai ser o salário dele? Vai ser R$ 1.200 mais 3% de V, esse vezes esse. 3% de V menos 3% de 10 mil. Faz aí num cantinho qualquer, gente. Mais 3% de 10 mil é 300, ó. 3% de 10 mil. 2 zeros, corta com 2 zeros. Vai dar R$ 300. Então, vai ficar menos R$ 300. Então, o que vai ser o salário desse funcionário? O salário desse funcionário vai ser... Observa que dá para juntar alguma coisa aqui. 1.200 menos 300 dá R$ 900. Então, vai ser R$ 900 mais 3% de V. Alguém pode olhar aqui e falar assim, Ju, eu não concordo. Porque imagina, se ele não vender nada, ele vai ganhar R$ 900? Gente, não. Por que não? Observe. Olha bem para o enunciado da questão. Considerando um vendedor que conseguiu bater a meta. Ou seja, a gente está supondo que essa pessoa bateu a meta. Na prática, isso aqui é o que a gente chama de função definida por mais de uma sentença. Aí você deve estar pensando, como assim? O que é isso? O que seria isso de uma função dada por mais de uma sentença? É quando ela tem mais de uma lei de formação. Como assim? Como é que fica o salário desse vendedor? Depende. Ele vai receber R$ 1.200 se ele vender entre 0 e a meta. Ou seja, é R$ 1.200 se as vendas ficam entre 0 e 10 mil. Agora, se ele vender mais do que 10 mil, vai seguir aquela nova regra ali, ó, 900 mais 3% de V. Isso aqui acontece se V é maior do que R$ 10.000. E aí, o que acontece? Não é o caso aqui, porque a gente não precisa pensar em gráfico, mas a gente consegue ter uma noção de como é que é o gráfico dessa função. E é importante que você comece a ter noção a respeito disso. Tenta imaginar, ó, aqui eu vou colocar o salário dele e aqui eu vou colocar as vendas. Tenta imaginar, ó, vamos pensar que o 10 mil esteja aqui, R$ 10.000. Se ele vender de 0 até R$ 10.000, o salário dele vai ser fixo e igual a R$ 1.200. Imaginar que 1.200 esteja aqui, ó. O gráfico seria uma reta paralela ao eixo Y, evidenciando que se trata de uma função constante. Agora, depois desse 10 mil, o salário dele vai subir de acordo com essa reta que está aqui. Então, seria algo mais ou menos como está aí. Entende? Isso aqui é uma função dada por mais de uma sentença. Essa lei de formação a gente só usa se ele eventualmente vender mais do que R$ 10.000. Então, anote isso aí num cantinho qualquer, tá? Isso aqui é uma função definida por mais de uma sentença. E é muito comum aparecer esse tipo de função, tá, gente? Ah, Ju, mas e se tivesse as duas respostas? 1.200 e a de baixo? Cuidado. Aqui é uma função definida por mais de uma sentença. Mas a parte que eu quero é a parte de um vendedor que bateu a meta. Ou seja, um vendedor que vendeu mais do que R$ 10.000. Essa questão aí, gente, bem interessante, tá? O Enem já cobrou coisas nesse estilo.
Olha, essa questão aqui é do Enem e é bem parecida com a questão 10 que a gente acabou de resolver. Uma operadora de telefonia celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago: valor fixo de R$ 60 por mês para até 80 minutos de ligação. Ó, R$ 60 por até 80 minutos de ligações locais. E para cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,20. Se P é o valor a ser pago em um mês e T é o total de minutos utilizados em ligações locais, qual a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos? Então, olha, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como é que a gente vai pensar nisso? Então, é a mesma ideia da questão anterior. Você vai ter que pensar o seguinte: a pessoa paga R$ 60 por mês, fixo. Isso aqui, gente, independente de qualquer coisa. Ah, eu tenho o telefone, mas eu não usei nenhum minuto. Vou pagar R$ 60. Se eu usar 10 minutos, eu pago 60. Se eu usar 20 minutos, eu pago 60. Eu tenho direito, assim, até 80 minutos. Agora, se extrapolar esses 80 minutos, eu vou pagar R$ 1,20. Só que cuidado, tá, gente? Eu não vou pagar R$ 1,20 pelo total de minutos utilizados. Repara, ele pede para a gente chamar de T o total de minutos. O que muita gente pensa? Muita gente pensa assim, o preço vai ser R$ 60 mais 1,20 vezes T. Dá uma olhada, ó. R$ 60 mais 1,20 vezes T. Tem essa resposta, só que está errado. Por que está errado? Porque a gente não pode pensar assim. A pessoa não vai pagar 1,20 por cada minuto utilizado. A pessoa paga 1,20 por cada minuto excedente. Como assim, Ju? Por exemplo, imagina que ela usou o telefone por, sei lá, 110 minutos. Desses 110 minutos, o que eu preciso que você entenda? Estou supondo isso, tá? Desses 110 minutos, 80 estavam inclusos. O que seria o excedente? Seria 30. Tenta entender. Por esses 80 minutos, a pessoa pagaria R$ 60. Agora, por cada um desses 30 minutos excedentes, a pessoa vai pagar R$ 1,20. O nosso problema é que a pessoa não gastou 110 minutos. Aquilo ali foi uma suposição que eu fiz. A pessoa gastou T minutos. O que eu preciso que você entenda? Desses T minutos, 80 estão inclusos. O que vai ser o excedente? O excedente vai ser o total menos o que está incluso. Então, é T menos 80. Repara, por esses 80, a pessoa vai pagar um valor fixo de 60. E por cada um desses T menos 80 reais, a pessoa vai pagar R$ 1,20. Tá, mas e aí? Como é que vai ficar o preço a ser pago? Entende? A pessoa paga um valor fixo de R$ 60 mais R$ 1,20 por minuto excedente. Então, vai ser T menos 80. Agora, ele poderia deixar a resposta assim, gente. Só que é bem provável que eles não façam isso. Então, a gente vai ter que desenvolver. E aí vai ficar assim, ó, 60 mais 1,20 vezes T, mais vezes menos, dá menos. Agora eu vou ter que fazer 1,20 vezes 80. Faz aí num cantinho qualquer, ó. 80 vezes 1,20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 16. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8 dá 8. Aqui vai dar 0, 6 e 9. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, menos 96. O que vai ser o preço a ser pago? Vai ser R$ 60. Vou colocar direto, né? 60 menos 96 vai dar menos 36. Colocando em ordem, menos 1,20 T menos R$ 36. Que letra que você marca? Letra C. Muita gente teria resistência para marcar essa letra C, porque fala assim, não faz sentido, Ju. Porque quando ele não usar nada,
Ele vai ficar com uma conta negativa? Não, gente. Essa função vale para que tipo de pessoa? Vale para a pessoa que usou o telefone por mais de 80 minutos. Como assim? É a mesma ideia da questão anterior. Isso aqui é uma função dada por duas sentenças. Observa. De 0 até 80 minutos, vamos imaginar que o 80 esteja aqui. Ó. De 0 até 80 minutos, a pessoa paga um valor fixo de R$60. A partir daí, ela paga um valor variável. É uma coisa mais ou menos desse jeito. Ó. Aqui uma reta paralela ao eixo X, aqui vai ter que ser uma reta inclinada. Confere aqui comigo. Ó. Opa. Aqui é o eixo Y, que vai ficar o preço. Lembra, nossa variável dependente. Aqui é o T, que é a nossa variável livre. Tenta entender. Se a pessoa consome de 0 até 80, ela paga um valor fixo de R$60. A partir daí, os valores vão aumentando e aumentam de acordo com essa função. Quem quiser escrever é assim, ó. O que vai ser o valor a ser pago? Depende. A pessoa vai pagar R$60 se o consumo total tiver entre 0 e 80. E a pessoa vai pagar 1,20T menos 36 se o consumo for maior do que 80. Então, de novo, temos uma função definida por mais de uma sentença. Última questão aí da nossa lista, tá? Na verdade, ela vai até 18, mas eu dividi em 3 partes para os vídeos não ficarem tão cansativos. De novo, gente, mesma ideia, tá? Aqui também vai ser uma função definida por mais de uma sentença. Vamos dar uma olhada e tentar entender como é que funciona. Uma locadora de veículos cobra R$120 pela diária de um automóvel popular. Com o pagamento dessa quantia, o cliente tem direito a percorrer até 200 quilômetros sem custos adicionais. Caso a distância percorrida ultrapasse esse valor, por cada quilômetro rodado além dos inclusos no pacote, o cliente pagará 80 centavos. Se V é o valor a ser pago pela locação de um desses carros por dia e N o número total de quilômetros percorridos, qual a expressão matemática que nos permite calcular em reais o gasto com a locação de um carro por um dia por uma pessoa que percorreu mais de 200 quilômetros? Aí, mais uma vez, gente, fica cansativo, mas eu preciso insistir nessa ideia, porque é aqui que você corre grande risco de errar. Dá uma olhada. O que vai ser o valor a ser pago? O que muita gente pensa? Ah, tá fácil, Ju. A pessoa vai pagar R$120 fixos, mais 80 centavos por quilômetro. E olha, vai ter essa resposta te esperando. Ó. Letra A. Só que está errado. Por que está errado? Porque a pessoa não paga 80 centavos por cada minuto. A pessoa paga 80 centavos por cada minuto excedente. Tenta imaginar. A pessoa vai percorrer no total N quilômetros. Desses N quilômetros, 200 quilômetros estão inclusos. Ou seja, esses 200 quilômetros aqui, eles custaram para essa pessoa R$120. Agora, além desses 200 quilômetros, pode ser que a pessoa queira andar mais. E se ela andar mais, por cada quilômetro que ela andar a mais, ela vai pagar 80 centavos. Mas entende, como é que você vai representar isso? Você vai ter que pegar o total e tirar os 200 quilômetros que a pessoa andou. Então, isso aqui, ó, entende de uma vez por todas. Isso aqui é o excedente. E por cada quilômetro excedente, a pessoa pagará 80 centavos. Como é que vai ficar a nossa função, então? O que vai ser o valor a ser pago?
R$ 120 mais 80 centavos por quilômetro excedente. E como é que a gente escreve isso? N menos 200. Agora, terminar essa conta. O valor arrecadado vai ser R$ 120 mais 80 centavos vezes N vai dar 0,80 N. 80 centavos vezes menos 200 mais vezes menos dá menos. Gente, 0,8 vezes 200 vai dar R$ 160. Só que negativo, né? Porque é mais vezes menos. Então, o que vai ser o valor arrecadado? Vai ser o valor gasto, né? Não é arrecadado, não. O que vai ser o valor pago? Vai ser, colocando em ordem, 0,80 N mais 120 com menos 160 dá menos 40. Aí alguém pode olhar e falar assim, Ju, mas ali está V de N. Lembra, gente, isso é só para evidenciar uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. Esse V aqui é a nossa variável dependente. Então, V é a variável dependente. E o N é o que a gente chama de variável livre. É muito comum a gente deixar claro quem depende de quem. E a gente costuma escrever assim, ó, V de N vai ser igual a 0,80 N menos 40. Mais uma vez, pessoas podem achar estranho assim, Ju, mas se o N for zero, ele vai ter que pagar menos R$ 40? Não. Essa função aqui, gente, só é definida se o número de quilômetros for maior do que 200. Se for entre 0 e 200, não é essa função. Se o número de quilômetros estiver entre 0 e 200, a pessoa paga um valor fixo. E qual que seria esse valor fixo? O valor fixo seria de R$ 120. Então, o valor aqui seria simplesmente 120. Aqui é aquele caso em que o N é maior do que 200. Então, muito cuidado, tá, gente? É muito comum aparecerem questões desse tipo. E as dúvidas surgirem também vai ser muito comum. Se você começar a interpretar isso aqui direitinho, começar a entender o que está acontecendo, modelagem vai deixar de ser um pesadelo para você. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, aí, deixe o seu like. Se você não tem essa lista, entra para o nosso grupo do Telegram, que além dela vai ter um tanto de coisa interessante lá para você baixar. Um abraço e até a parte final da nossa lista.